curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta o fundamento último da ciência econômica. Ludwig von Mises. 1. A mente humana. 1. A estrutura lógica da mente humana. O homem ocupa na Terra uma posição peculiar, que o distingue e o eleva em relação a todas as demais entidades constituintes do nosso planeta. Enquanto todas as outras coisas, animadas ou inanimadas, comportam-se de acordo com os mesmos padrões, o homem parece gozar, até certo ponto, de algum resquício de liberdade. Ele reflete sobre as condições de seu próprio ser e de seu próprio ambiente, concebe estados de coisas que lhe seriam, segundo acredita, mais satisfatórios do que os presentes, e busca intencionalmente substituir um estado de coisas menos desejado, que prevaleceria na falta de sua inferência, por outro mais desejado. Na infinitude do chamado universo, ou natureza, há um pequeno campo em que a conduta consciente do homem pode influenciar o curso dos acontecimentos. Este fato é o que leva o homem a distinguir entre um mundo exterior, sujeito à inexorável e inextricável necessidade, e a sua faculdade humana de pensar, conhecer e agir. A mente, ou razão, contrasta-se à matéria, à vontade, aos impulsos, instintos e processos psicológicos involuntários. Sente da sujeição do seu próprio corpo as mesmas forças que determinam tudo mais. O homem atribui sua capacidade de pensar, querer e agir a um fator invisível e impalpável, que ele denomina sua mente. Houve, nos primórdios da humanidade, tentativas de imputar tal faculdade a várias ou mesmo a todas as coisas não humanas. Descobriu-se mais tarde que de nada adiantava tratar do não humano como se dotado de algo análogo à mente humana. Foi então que a tendência oposta tomou corpo. Tentou-se reduzir os fenômenos mentais à operação de fatores que não eram especificamente humanos. A expressão mais radical dessa doutrina já se continha na famosa máxima de John Locke, segundo a qual a mente é uma folha de papel em branco, em que o mundo exterior escreve a sua própria história. Uma nova epistemologia do racionalismo almejava refutar esse empirismo integral. A doutrina de que nada há no intelecto que não tenha estado primeiro nos sentidos. Leibniz acrescentou a condição, exceto o próprio intelecto. Kant, despertado por de seu sono dogmático, pôs sobre novas bases a doutrina racionalista. A experiência, ensinava, fornece apenas a matéria-prima com que a mente forma o chamado conhecimento. Todo conhecimento é condicionado pelas categorias que precedem, tanto temporal como logicamente, qualquer dado da experiência. As categorias são a priori, são o aparato mental do indivíduo, que o permite pensar e, podemos acrescentar, agir. Como todo raciocínio pressupõe as categorias a priori, de nada vale tentar prová-las ou refutá-las. A reação empirista ao apriorismo gira em torno de uma interpretação enganosa das geometrias não euclidianas. A contribuição mais importante à matemática no século XIX ressalta o caráter arbitrário de axiomas e premissas e o caráter tautológico do raciocínio dedutivo. A dedução, ensina, nada pode acrescentar ao nosso conhecimento da realidade. Apenas explicita o que já estava implícito nas premissas. Como essas premissas são meros produtos da mente e não derivados da experiência, o que delas se deduz nada pode afirmar sobre o estado do universo. O que a lógica, a matemática e outras teorias a prioristico-dedutivas apresentam é, no máximo, um ferramental conveniente ou prático para atividades científicas. Está entre as incumbências do cientista a escolher, dentre a multiplicidade de sistemas da lógica, da geometria e da álgebra, aquele que melhor calha a seu propósito específico. Os axiomas de que parte um sistema dedutivo são selecionados arbitrariamente, não nos dizem coisa alguma sobre a realidade. Não há princípios elementares conferidos a priori à mente humana. Tal é a doutrina no famoso Círculo de Viena e de outras escolas contemporâneas de empirismo radical e positivismo lógico. Tendo em vista analisar essa filosofia, remontemos ao conflito entre as geometrias euclidiana e não euclidianas. A origem dessas controvérsias. É fato inegável que o planejamento tecnológico guiado pelo sistema euclidiano surtiu efeitos que se deveriam esperar de acordo com as interferências derivadas desse sistema. Os prédios não caem e as máquinas funcionam como esperado. O engenheiro prático não pode negar que esta geometria auxiliou nos seus esforços em desviar eventos do mundo exterior do curso que teriam tomado na ausência de sua intervenção e em direcioná-los às metas que ele queria cumprir. Ele deverá concluir que esta geometria, embora baseada em determinados a priori,
afirma alguma coisa acerca da realidade e da natureza. O pragmatismo não se furta a admitir que a geometria euclidiana funciona do mesmo modo como funciona todo o conhecimento a posteriori fornecido pelos experimentos das ciências naturais. A parte o fato de que o arranjo dos experimentos laboratoriais já pressupõe e implica a validade do esquema euclidiano. Não devemos esquecer do fato de que a ponte George Washington sobre Rio Hudson e milhares de outras pontes prestarem os serviços que os engenheiros queriam que prestassem confirma a verdade prática, não somente da física, da química e da metalurgia aplicadas, como também da geometria de Euclides. Isto significa que os axiomas de que parte Euclides dizem-nos alguma coisa sobre o mundo exterior, que a nossa mente deve parecer tão verdadeira quanto os ensinamentos das ciências naturais. Os críticos do apriorismo remetem-se ao fato de que, para o tratamento de certos problemas, recorrer a uma das geometrias não euclidianas parece mais conveniente do que recorrer ao sistema euclidiano. Os corpos sólidos e os raios de luz do nosso meio ambiente, diz Reichenbach, comportam-se de acordo com as leis de Euclides. Contudo, acrescenta, isto não passa de um feliz fato empírico. Para além do espaço do nosso meio ambiente, o mundo físico comporta-se de acordo com outras geometrias. Não é preciso discutir esse ponto, pois tais geometrias também partem de axiomas a priori e não de fatos experimentais. O que os panempiristas não explicam é como uma teoria dedutiva, partindo de postulados alegadamente a priori, presta-se a serviços valorosos, e até indispensáveis, nos esforços de descrever corretamente e de abordar com êxito as condições do mundo exterior. O feliz fato empírico a que se refere Reichenbach é o de a mente humana a ser capaz de desenvolver teorias que, embora a priori, têm papel decisivo nos esforços de construir qualquer sistema a posteriori de conhecimento. Por mais que não derivem da experiência, a lógica, a matemática e a praxeologia não são feitas de arbitrariedades, mas de imposições do mundo em que vivemos e agimos, e que queremos estudar. Não são vazias, nem desprovidas de significado, nem meramente verbais. São, para o homem, as leis mais gerais do universo, sem as quais nenhum conhecimento lhe seria acessível. As categorias a priori são o subsídio que permite ao homem atingir tudo quanto é especificamente humano e o distingue de todos os demais seres. Analisá-las é analisar a condição humana, o papel que o homem desempenha no universo. Elas são a força que permite ao homem criar e produzir tudo o que se chama civilização humana. 2. Uma hipótese sobre a origem das categorias a priori. Os conceitos de seleção natural e evolução tornam possível o desenvolvimento de uma hipótese sobre a emergência da estrutura lógica da mente humana e o a priori. Os animais são guiados por impulsos e instintos. A seleção natural eliminou os espécimes e as espécies que desenvolveram instintos desvantajosos na luta pela sobrevivência. Apenas aqueles dotados de impulsos prestáveis à sua preservação sobreviveram e puderam dar continuidade à espécie. Nada nos impede supor que, no longo caminho entre os ancestrais não-humanos do homem e a emergência da espécie Homo sapiens, alguns grupos de antropóides avançados experimentaram, por assim dizer, conceitos categoriais diferentes daqueles dos Homo sapiens, e tentaram por meio deles orientar a sua conduta. Mas, como tais pseudo-categorias não se ajustavam às condições da realidade, o comportamento regulado por um quase-raciocínio que as tivesse como base estaria fadado ao fracasso, levando seus seguidores à catástrofe. Sobreviveram apenas os grupos cujos membros agiam conforme as categorias certas, ou seja, que estivessem em conformidade com a realidade e, portanto, para usar um conceito do pragmatismo, funcionassem. Entretanto, uma referência a esta interpretação da origem das categorias a priori não nos autoriza a chamá-las de um precipitado da experiência, de uma experiência pré-humana e pré-lógica. Por assim dizer, não devemos borrar a diferença fundamental entre finalidade e ausência de finalidade. O conceito darwiniano de seleção natural tenta explicar a mudança filogenética sem dispor da finalidade enquanto fenômeno natural. A seleção natural opera livre, não só de qualquer interferência proposital de elementos externos, como também de qualquer comportamento intencional dos vários espécimes envolvidos. A experiência é um ato mental dos homens que pensam e que agem. É impossível atribuí-la qualquer papel numa cadeia causal puramente natural, cujo traço característico é a ausência de comportamento intencional. É logicamente impossível o meio-termo entre desígnio e ausência de desígnio. Os primatas dotados das categorias adequadas sobreviveram, não porque, tendo experimentado sua serventia, decidiram segui-las fielmente, e sim por não terem recorrido a outras categorias,
que teriam resultado em seu extermínio. Assim como o processo evolutivo extinguiu todos os grupos cujos indivíduos, devido às especificidades dos seus corpos, não suportassem determinadas condições do meio ambiente, extinguiram-se também os grupos cujas mentes se desenvolveram de modo a tornar pernicioso seu uso como guia de conduta. As categorias a priori não são ideias inatas. O que uma criança normal, saudável, herda dos pais não se trata de quaisquer categorias, ideias ou conceitos, mas da mente humana, capaz de aprender e de conceber ideias, capaz de levar seu portador a comportar-se como um ser humano, isto é, agir. Por mais que pensemos sobre este problema, algo é certo. Se as categorias a priori que emanam de estrutura da lógica da mente humana permitiram ao homem desenvolver teorias cuja aplicação prática tem servido aos seus esforços na luta pela própria sobrevivência e na busca por diversos fins, essas categorias nos fornecem alguma informação acerca da realidade do universo. Não se trata de suposições feitas arbitrariamente, desprovidas de valor informativo, nem de meras convenções que se poderiam substituir por outras quaisquer. Trata-se da ferramenta mental necessária para organizar sistematicamente os dados dos sentidos, para transformar esses dados em fatos da experiência, esses fatos, então, em tijolos para a construção de teorias, e as teorias, finalmente, em técnicas para obter os fins almejados. Os animais também dispõem de sentidos. Alguns deles chegam a ser capazes de detectar estímulos que não afetam os sentidos do homem, o que os impede de, assim como o homem, tirar vantagem do que lhes transmitem os sentidos não é uma inferioridade de seu aparato sensitivo, mas o fato de que lhes falta a chamada mente humana, com sua estrutura lógica, suas categorias a priori. A teoria difere da história na medida em que busca por relações constantes entre entidades ou, em outras palavras, pela regularidade na sucessão dos eventos. Ao tomar a epistemologia como uma teoria do conhecimento, o filósofo supõe ou afirma implicitamente a existência de algo que, no esforço intelectual do homem, permanece inalterado, a saber, a estrutura lógica da mente humana. Se não houvesse algo de permanente nas manifestações da mente humana, não poderia existir qualquer teoria do conhecimento, mas apenas um histórico das várias tentativas feitas pelo homem no sentido de adquirir conhecimento. A condição de epistemologia semelha-se à de vários outros ramos da história, a exemplo da ciência política. Assim como a ciência política meramente registra o que se tenha feito ou aventado no seu campo, não tendo, entretanto, nada a nos dizer sobre relações invariantes entre os elementos com que lida, a epistemologia teria de restringir seu trabalho à compilação de dados históricos sobre as atividades mentais do passado. Ao ressaltarmos o fato de que a estrutura lógica da mente humana é comum a todos os Homo sapiens, não queremos dizer que a mente humana, tal como a conhecemos, seja a única ou a melhor ferramenta mental já criada ou possível de todos os tempos. Em epistemologia, bem como em todas as demais ciências, não lidamos nem com a eternidade, nem com as condições impartes do universo cujos sinais não alcancem a nossa órbita, nem com o que pode vir a acontecer em eras futuras. Talvez haja em algum canto do universo infinitos seres cujas mentes superem as nossas na mesma medida em que as nossas superam as dos insetos. Talvez um dia existam seres que nos encarem com a mesma condescendência que temos pelas amebas. Mas o pensamento científico não pode ceder a tais imagens. Ele é obrigado a respeitar os limites do que é acessível à mente humana, tal como ela é. 3. O a priori. Não podemos invalidar a significação cognitiva de um a priori por meio da qualificação tautológica. Uma tautologia deve ser, ex definitione, a tautologia, reafirmação, de algo dito previamente. Se qualificássemos a geometria euclidiana como um sistema hierárquico de tautologias, poderíamos dizer, o teorema de Pitágoras é tautológico na medida em que expressa apenas o que já está contido na definição de um triângulo reto. Mas eis a questão. Como chegamos à proposição primeira, básica, da qual a segunda, derivada, seja mera tautologia. No caso das várias geometrias, as respostas dadas hoje em dia decorrem ou a. de uma escolha feita arbitrariamente ou b. de sua conveniência ou adequação. Não podemos dar uma resposta dessas no caso da categoria da ação. Do mesmo modo,
Não podemos interpretar nosso conceito de ação como um precipitado da experiência. Faz sentido falar da experiência nos casos em que também se pode esperar algo diferente e anterior ao experimentado em concreto. A experiência nos diz algo de que não sabíamos nem poderíamos saber sem ter latido. Mas é traço característico do conhecimento a priori que não possamos pensar na verdade da sua negação ou em algo que esteja em desacordo com ele. O que a priori expressa está necessariamente contido em cada proposição acerca do ponto em questão. Está em tudo o que se pode inferir sobre o nosso pensar e agir. Quando qualificamos um conceito ou uma proposição como a priori, queremos dizer, primeiro, que a negação do que afirmam é inconcebível à mente humana e se lhe apresenta como nonsense. Segundo, que estão necessariamente implícitas em nossa abordagem mental de todos os problemas concernentes, ou seja, em nosso pensar e agir sobre esses problemas. As categorias a priori são a ferramenta mental por meio da qual o homem é capaz de pensar, de experimentar e, portanto, de adquirir conhecimento. Sua verdade ou validade não pode ser provada ou refutada, como ocorre com as proposições a posteriori, pois são precisamente o instrumento que nos permite distinguir entre o que é verdadeiro ou válido e o que não é. O que nós sabemos é o que a natureza ou a estrutura de nossos sentidos e de nossa mente nos torna compreensível. Vemos a realidade, não como ela é ou possa apresentar-se a um ser perfeito, mas apenas como a qualidade de nossa mente e de nossos sentidos nos permite. Isso o empirismo radical e o positivismo não querem admitir. Segundo dizem, a realidade escreve, enquanto experiência, sua própria história sobre as folhas em branco da mente humana. Admitem que nossos sentidos são imperfeitos, que não refletem plena e fielmente a realidade, mas não se debruçam sobre o poder que a mente tem de produzir, com o material fornecido pelas sensações, uma representação clara da realidade. Ao lidar com o a priori, lidamos com as ferramentas mentais que nos permitem experimentar, aprender, conhecer e agir. Lidamos com o poder da mente, e isso implica que lidemos com os limites desse poder. Não devemos esquecer jamais que nossa representação da realidade do universo é condicionada pela estrutura de nossa mente e de nossos sentidos. Não podemos afastar a hipótese de que existam traços da realidade que se ocultam às nossas faculdades mentais, embora perceptíveis a seres equipados de uma mente mais eficiente e, certamente, a um ser perfeito. Precisamos reconhecer os traços característicos e as limitações de nossa mente, para não cairmos na ilusão da onisciência. A presunção de alguns dos precursores do positivismo moderno manifesta-se mais ostensivamente na máxima: Deus é matemático. Como podem mortais, equipados com sentidos notoriamente imperfeitos, arrogar à sua mente a faculdade de conceber o universo da mesma forma que o perfeito absoluto? O homem não tem como analisar traços essenciais da realidade sem o auxílio fornecido pelas ferramentas da matemática. Mas e o ser perfeito? Enfim, controvérsias acerca do a priori são um tanto quanto supérfluas. Ninguém nega ou poderia negar que nenhum raciocínio humano, nenhuma busca por conhecimento pode prescindir do que nos dizem tais conceitos, categorias e proposições. Não há sofisma que possa afetar, no mais mínimo que seja, o papel fundamental da categoria da ação em todos os problemas da ciência do homem, na praxeologia, na economia e na história. 4. A representação a priorística da realidade. Nenhum pensar ou agir seria possível ao homem caso o universo fosse caótico, isto é, se não houvesse nenhuma regularidade na sucessão e concatenação dos eventos. Num mundo de contingência ilimitada, nada se poderia perceber além de uma incessante mudança caleidoscópica. Não haveria possibilidade do homem contar com nada. Toda a experiência seria meramente histórica, o registro do ocorrido no passado. Nenhuma inferência sobre os eventos passados seria cabível ao que pode acontecer no futuro. Deste modo, o homem não poderia agir. Ele poderia, no máximo, ser um espectador passivo, incapaz de fazer quaisquer arranjos para o futuro, senão para o instante iminente. A primeira e mais básica realização do pensamento é a percepção das relações constantes entre os fenômenos externos que afetam nossos sentidos. Um conjunto de eventos que se relacionam com regularidade de uma determinada forma com outros eventos é chamado de uma coisa específica, e como tal se distingue de outras coisas específicas. O ponto de partida do conhecimento experimental é a cognição de que um A seja uniformemente sucedido por um B. A utilização desse conhecimento, tanto para ocasionar como para evitar a emergência de B, chama-se ação. O objetivo primordial da ação reside tanto em provocar como em prevenir a ocorrência de B. O que quer que digam os filósofos sobre causalidade, permanece o fato de que nenhuma ação poderia ser praticada por homens que não a tivessem como guia. Nós tampouco podemos imaginar uma mente inconsciente do nexo de causa e efeito. Neste sentido,
Podemos falar da causalidade como uma categoria a priori do pensamento e da ação. Ao homem que anseia remover algum desconforto por meio de ações propositadas, ocorre a seguinte questão: onde, como e quando seria necessário interferir para obter um determinado resultado? A cognoscência da relação entre uma causa e seu efeito é o primeiro passo à orientação do homem no mundo e à condição intelectual de qualquer atividade bem-sucedida. Todas as tentativas de encontrar uma fundação lógica, epistemológica ou metafísica satisfatória para a categoria da causalidade foram condenadas ao fracasso. Tudo o que podemos dizer sobre a causalidade é que ela é a priori, não só para o pensamento, mas também para a ação humana. Eminentes filósofos têm tentado elaborar uma lista completa das categorias a priori, as condições necessárias da experiência e do pensamento. Não deprecia essas tentativas de análise e sistematização quem percebe que qualquer solução proposta deixa grande margem ao critério do pensador individual. Há um só ponto sobre o qual não pode haver desacordo, a saber, que todas possam reduzir seu entendimento a priorístico da regularidade na sucessão de todos os fenômenos observáveis do mundo exterior. Num universo sem tal regularidade, nada se poderia pensar nem experimentar, pois a experiência é a percepção de identidade ou ausência de identidade no que é percebido. É o primeiro passo para uma classificação dos eventos. Ademais, se não houvesse regularidade, o conceito de classes seria vazio e inútil. Se não houvesse regularidade, seria impossível recorrer à classificação e construir um idioma. Todas as palavras significam conjuntos de atos de percepção regularmente conectados ou relações regulares entre tais conjuntos. Isso também vale para a linguagem da física, que os positivistas querem elevar ao posto de linguagem universal da ciência. Num mundo sem regularidade, não haveria nenhuma possibilidade de se formular em sentenças protocolares. Ainda que houvesse, uma linguagem protocolar não poderia ser o ponto de partida de uma ciência da física. Tal expressaria meramente fatos históricos. Se não houvesse regularidade, nada se poderia aprender com a experiência. Proclamando a experiência o principal instrumento para a aquisição de conhecimento, o empirismo reconhece implicitamente os princípios de regularidade e causalidade. Quando o empirista se refere à experiência, significa que, como a foi, no passado, sucedido por B, e supondo que prevaleça uma regularidade na concatenação e na sucessão dos eventos naturais, contamos com que a seja, também no futuro, sucedida por B. Deste modo, há uma diferença fundamental entre o significado da experiência no campo dos eventos naturais e no campo da ação humana. 5. Indução. O raciocínio é, necessariamente, sempre dedutivo. Isto esteve subentendido em todas as tentativas de justificar a indução amplificadora por demonstração ou prova de sua legitimidade lógica, isto é, pelo fornecimento de uma interpretação dedutiva da indução. O tropeço do empirismo consiste precisamente em seu fracasso em explicar satisfatoriamente como é possível inferir de fatos observados alguma coisa a respeito de fatos não observados. Todo conhecimento humano sobre o universo pressupõe e assenta-se na cognição da regularidade na sucessão e concatenação de eventos observáveis. De nada valeria a procura de uma regra caso não houvesse regularidade. A inferência indutiva é a conclusão de premissas que incluem, invariavelmente, a proposição fundamental da regularidade. O problema prático da indução amplificadora deve estar nitidamente distinguido do seu problema lógico, pois os homens que partem para a inferência indutiva deparam-se com o problema da amostragem correta. Será que escolhemos, dentre as inumeráveis características do caso ou dos casos observados, aquelas mais relevantes para a produção do efeito em questão? Sérias deficiências dos esforços para entender alguma coisa sobre o estado da realidade, seja na busca mundana pela verdade do dia a dia ou na pesquisa científica e sistemática, devem-se a erros cometidos ao fazer essa escolha. Nenhum cientista duvida que o que tenha sido corretamente observado num caso deva ser observado em todos os demais casos que apresentem as mesmas condições. Os experimentos laboratoriais miram observar os efeitos de uma mudança em um só fator, com todos os demais fatores inalterados. O êxito ou fracasso de tais experimentos pressupõe, é claro, o controle sobre todas as condições que integram o seu arranjo. As conclusões derivadas de experimentação não se baseiam na repetição do mesmo arranjo, mas na suposição de que o ocorrido num caso deva, necessariamente, ocorrer também em todos os outros do mesmo tipo. Seria impossível inferir qualquer coisa de um caso ou de uma série inumerável de casos sem essa suposição, que implica a categoria a priori da regularidade. A experiência é sempre a experiência de eventos passados,
E nada nos poderia ensinar sobre os eventos futuros se a categoria da regularidade fosse mera e vã suposição. A abordagem probabilística dos panfisicalistas é uma tentativa frustrada de lidar com a indução sem fazer referência à categoria da regularidade. Desconsiderada a regularidade, não há razão, qualquer que seja, para inferir do ocorrido no passado o que há de ocorrer no futuro. Tão logo tentamos nos desfazer da categoria da regularidade, todo esforço científico se mostra inútil, e a busca pelo conhecimento sobre o que vulgarmente se chama as leis da natureza torna-se sem sentido e fútil. De que trata a ciência natural senão da regularidade no fluxo de eventos? Ainda assim, a categoria da regularidade é rejeitada pelos defensores do positivismo lógico. Eles fingem que a física moderna levou a resultados incompatíveis com a doutrina de uma regularidade universalmente predominante e mostrou que o que a filosofia escolar considerava a manifestação de uma regularidade necessária e inextricável não passa do produto de um grande número de ocorrências atomísticas. Na esfera microscópica, dizem, não há nenhuma regularidade. O que a física macroscópica costumava considerar o resultado da operação de uma regularidade estrita é meramente o resultado de um grande número de processos elementares puramente acidentais. As leis da física macroscópica não são leis estritas, mas, na verdade, estatísticas. Os eventos na esfera microscópica poderiam produzir na esfera macroscópica eventos diferentes daqueles descritos pelas leis meramente estatísticas da física macroscópica, embora, admitem, a probabilidade de tal ocorrência seja muito pequena. Não obstante, contestam, a cognição dessa possibilidade põe abaixo a ideia de que prevalece, no universo, uma regularidade estrita na sucessão e concatenação de todos os eventos. As categorias de regularidade e causalidade devem ser abandonadas e substituídas pelas leis da probabilidade. É verdade que os físicos do nosso tempo têm diante de si o comportamento de algumas entidades que eles não podem descrever como o resultado de uma regularidade discernível. Entretanto, esta não é a primeira vez que a ciência encara esse problema. A busca por conhecimento deve sempre dar em alguma coisa que não possa remontar a outra da qual pareça o efeito necessário. Há sempre, em ciência, algum dado irredutível. Para a física contemporânea, o comportamento dos átomos aparece como tal. Os físicos, hoje, são incapazes de reduzir certos processos atômicos às suas causas. Não se desvaloriza as grandes realizações da física ao estabelecer o fato de que esse estado de coisas é o que comumente se chama ignorância, o que permite à mente humana orientar-se em meio à desconcertante multiplicidade de estímulos externos que nos afetam os sentidos. Adquirir o que se chama de conhecimento e desenvolver as ciências naturais é a cognição de uma regularidade inevitável e de uma uniformidade predominante na sucessão e concatenação de tais eventos. O critério que nos leva a distinguir várias classes de coisas é o comportamento dessas coisas. Se uma coisa, sob um só aspecto, comporta-se, reage a determinado estímulo, diferentemente de outras às quais se iguala em todos os demais aspectos, ela deve ser atribuída a uma classe diferente. Podemos encarar as moléculas e os átomos, cujo comportamento está na origem das doutrinas probabilísticas, tanto como elementos originais quanto como derivados dos elementos originais da realidade. Não importa por qual dessas alternativas optemos, pois, em todo caso, seu comportamento resulta de sua própria natureza. Melhor dizendo, é o seu comportamento que constitui o que chamamos de sua natureza. Vemos que há diferentes classes de moléculas e de átomos. Elas não são uniformes. O que chamamos de moléculas e átomos são grupos compostos de vários subgrupos cujos respectivos membros, sob alguns aspectos, diferem em comportamento dos membros de cada um dos outros subgrupos. Se o comportamento ou a distribuição numérica dos membros nos vários subgrupos fosse diferente do que é, o efeito conjunto produzido pelo comportamento de todos os membros dos grupos também seria diferente. Este efeito é determinado por dois fatores: o comportamento específico dos membros e o tamanho de cada subgrupo. Se os proponentes da doutrina probabilística da indução tivessem reconhecido o fato de que há vários subgrupos de entidades microscópicas, teriam percebido que o efeito conjunto da operação dessas entidades resulta no que a doutrina macroscópica chama de uma lei que não admite exceções. Teriam tido de confessar que não sabemos, hoje, porque os subgrupos se diferenciam uns dos outros em certos aspectos e como, da interação dos membros dos vários subgrupos, emerge o efeito conjunto na esfera macroscópica. Em vez disso, atribuíram arbitrariamente a moléculas e átomos individuais a faculdade de optar entre várias alternativas de comportamento. Sua doutrina não difere essencialmente do animismo primitivo. Assim como os primitivos atribuíam à alma do rio o poder de optar entre correr tranquilamente pelo leito usual ou inundar os campos adjacentes,
acreditam que essas entidades microscópicas são livres para determinar alguns traços de seu comportamento, como a velocidade e o sentido de seus movimentos. Em sua filosofia, está subentendido que essas entidades microscópicas são, assim como os homens, seres agentes. Mas ainda que aceitássemos esta interpretação, não podemos esquecer que a ação humana é totalmente determinada pelo aparato psicológico dos indivíduos e por todas as ideias em operação nas suas mentes. Como não temos razão nenhuma para supor que essas entidades microscópicas sejam dotadas de uma mente geradora de ideias, devemos supor que as chamadas suas escolhas correspondam necessariamente à sua estrutura física e química. O átomo ou molécula individual comporta-se, em determinado ambiente sob determinadas condições, precisamente como manda sua estrutura. A velocidade e o sentido de seus movimentos, bem como sua reação a quaisquer encontros com fatores estranhos à sua própria natureza ou estrutura, são estritamente determinados por sua natureza ou estrutura. Rejeitada esta interpretação, cai-se na absurda suposição metafísica de que essas moléculas e átomos tenham livre-arbítrio, no sentido em que as mais radicais e ingênuas doutrinas indeterministas atribuíram-no ao homem. Bertrand Russell tenta ilustrar o problema ao comparar a posição da mecânica quântica em relação ao comportamento dos átomos com a de uma estrada de ferro em relação ao comportamento das pessoas que se utilizam de suas instalações. O bilheteiro em Paddington pode descobrir, se quiser, quantos dos viajantes que deixam aquela estação têm como destino Birmingham, Exeter, e assim por diante, mas ele nada sabe das razões individuais que levaram a uma escolha num caso e a outra escolha num outro. Russell, porém, tem de admitir que esses casos não são completamente análogos, pois o bilheteiro fora de expediente pode descobrir sobre as pessoas coisas que elas não revelam ao comprar os bilhetes, enquanto o físico não dispõe de tal vantagem ao observar os átomos. É característico do raciocínio de Russell que a exemplificação do caso faça referência à mente de um subalterno a quem se atribuísse a performance invariável de um número bem limitado de operações simples. O que tal homem, cujo trabalho poderia ser executado por um autômato, pensa sobre as coisas que transcendem a estreita esfera das suas incumbências não vem ao caso. Aos promotores do que tomaram a iniciativa de apresentar o projeto da ferrovia, aos capitalistas que investiram na companhia e os administradores que cuidam de suas atividades, os problemas envolvidos aparecem sob uma luz um tanto diferente. Eles construíram e operaram a estrada porque anteciparam o fato de que certas razões levam um número de pessoas a viajar de um ponto de sua rota a outro. Eles sabem das condições que determinam o comportamento dessas pessoas, sabem também que essas condições mudam, e intentam influenciar o tamanho e a direção dessas mudanças de modo a preservar e aumentar a sua clientela e as receitas da empresa. Sua condução dos negócios nada tem a ver com confiar na existência de uma mística lei estatística. Ela é guiada pelo insight de que existe uma demanda latente por mecanismos de viagem, sendo tal o número de pessoas que satisfazê-la com a operação de uma ferrovia vale a pena. Ademais, eles têm plena consciência do fato de que, um dia, a quantidade de serviços que eles são capazes de vender poderia reduzir-se tão drasticamente que eles se veriam forçados a sair do negócio. Bertrand Russell e todos os outros positivistas que se referem ao que chamam leis estatísticas cometem um sério deslize ao comentar estatísticas humanas, isto é, estatísticas que lidam com fatos da ação humana independentemente dos fatos da fisiologia humana. Não levam em conta que todos esses dados estatísticos estão em mudança contínua, às vezes mais, às vezes menos veloz. Não há, nas valorações e, consequentemente, nas ações humanas, regularidade tal como há no campo de investigação das ciências naturais. O comportamento humano é guiado por motivos, e o historiador que esteja lidando com o passado, assim como o homem de negócios que intente antecipar o futuro, deve compreender esse comportamento. Se os historiadores e os indivíduos agentes não fossem capazes de aplicar esta compreensão específica do comportamento de seus semelhantes, e se as ciências naturais e os indivíduos agentes não estivessem em posição de captar alguma coisa da regularidade na concatenação e sucessão de eventos naturais, o universo se lhes apresentaria como um caos ininteligível e eles não teriam como arranjar os meios para a obtenção de quaisquer fins. Não haveria raciocínio, conhecimento ou ciência alguma, nem haveria qualquer influência intencional do homem sobre as condições do meio ambiente. As ciências naturais só são possíveis porque prevalece a regularidade na sucessão dos eventos externos. Há, é claro, limites para o que o homem pode compreender da estrutura do universo. Há relações observáveis e não observáveis sobre as quais a ciência até agora não forneceu uma interpretação, mas a consciência desses fatos não falsifica as categorias de regularidade e causalidade.
6. O paradoxo do empirismo probabilístico. O empirismo proclama que a experiência é a única fonte do conhecimento, rejeitando como preconceito metafísico a ideia de que toda experiência pressupõe categorias a priori. Mas, partindo de sua abordagem empirista, postula a possibilidade de eventos jamais experimentados por homem algum. Deste modo, seguindo essa doutrina, os físicos não podem excluir a possibilidade de que, pondo-se um cubo de gelo num copo dele em água, a água comece a ferver e o cubo de gelo torne-se tão frio quanto o interior de uma câmara de congelamento. Não obstante, este neoempirismo está longe de ter consistência na aplicação de sua doutrina. Se não há regularidade na natureza, nada justifica a distinção entre várias classes de coisas e de eventos. Se algumas moléculas são chamadas de oxigênio, e outras, de nitrogênio, subentende-se que cada membro dessas classes se comporta de um determinado modo, diferente de como se comportam os membros de outras classes. Se assume que o comportamento de uma molécula individual possa desviar-se de como se comportam as outras moléculas, deve-se ou atribuí-la a uma classe especial ou supor que tal desvio-se devido à intervenção de algo a que os outros membros de sua classe não tenham sido expostos. Se diz inafastável a possibilidade de que, um dia, as moléculas do ar em nossa sala, por puro acaso, organizem-se de forma que se disponham as de oxigênio de um lado da sala e as de nitrogênio do outro. Subentende-se que nada há na natureza do oxigênio e do nitrogênio, nem no ambiente que habitam, que resulte no modo como eles se distribuem no ar. Supõe-se que o comportamento das moléculas individuais seja determinado pela sua constituição, mas que elas sejam livres para escolher seu habitat. Supõe-se, um tanto arbitrariamente, que uma das características das moléculas, a saber, seu movimento, não seja determinado, ao passo que todas as outras características o sejam. Supõe-se haver algo na natureza das moléculas, é tentador dizer na sua alma, que lhes confere a faculdade de escolher o caminho de suas andanças, não se percebendo que uma descrição completa do comportamento das moléculas deve incluir também seus movimentos. Esta teria de lidar com os processos que fazem com que as moléculas de oxigênio e de nitrogênio associem-se umas com as outras, tal como elas o fazem no ar. Tivesse Reichenbach vivido contemporaneamente a magos e curandeiros tribais, teria-os arguido. Algumas pessoas padecem de uma enfermidade, apresentando determinados sintomas que as matam. Outras permanecem sãs e vivem. Não sabemos de um fator cuja presença causasse o sofrimento dos enfermos nem cuja ausência causasse a imunidade dos demais. É óbvio que não se pode tratar cientificamente destes fenômenos com vocês apegados ao conceito supersticioso de causalidade. Tudo o que deles podemos compreender é a linha estatística de que X% da população foi afetada, e o resto não. 7. Materialismo. O determinismo deve ser claramente distinguido do materialismo. O materialismo declara que os únicos fatores a produzir mudanças são aqueles acessíveis à investigação pelos métodos das ciências naturais, não necessariamente negando o fato de que as ideias, os juízos de valor e as vontades humanas também sejam reais e possam produzir determinadas mudanças. Afirma, porém, que esses fatores ideais são o resultado inevitável de eventos externos que geram necessariamente, na estrutura corporal dos homens, determinadas reações. Apenas uma deficiência do presente estado das ciências naturais nos impede de imputar todas as manifestações da mente humana aos eventos materiais, físicos, químicos, biológicos e psicológicos, que as tenham provocado. Um conhecimento mais perfeito, dizem, mostrará como os fatores materiais necessariamente produziram no homem Mohammed a religião islâmica, no homem Descartes, a geometria analítica, e no homem Racine, Fedra. É inútil argumentar com os partidários de uma doutrina que apenas estabelece um programa, não indicando como este se poderia efetivar. O que pode e deve ser feito é revelar como se contradizem os seus arautos e o que deve resultar de sua aplicação consistente. Se a emergência de cada ideia é considerada tal como a emergência de todos os outros eventos naturais, não mais se pode distinguir entre proposições verdadeiras e falsas. Deste modo, os teoremas de Descartes não são nem melhores nem piores do que a confusão de Pedro, um candidato atrapalhado tentando passar na prova. Os fatores materiais não podem errar. Eles produziram no homem Descartes a geometria analítica, e no homem Pedro algo que seu professor, intocado pelo evangelho do materialismo, considerou nonsense. Mas o que dá a este professor o direito de criticar a natureza? Quem são os filósofos materialistas para condenar o que os fatores materiais produziram nos corpos dos filósofos idealistas? De nada valeria aos materialistas apontar para a distinção pragmática entre o que funciona e o que não funciona,
pois esta introduz no raciocínio um fator estranho às ciências naturais, o qual leva o nome de finalidade. Uma doutrina ou proposição funciona quando a conduta por ela dirigida leva ao fim almejado, mas a escolha do fim é determinada por ideias. É em si mesmo um fato mental, assim como o parecer sobre a obtenção ou não obtenção do fim escolhido. Para um materialismo consistente, não é possível distinguir entre ação intencional e vida meramente vegetativa. Os materialistas acham que a sua doutrina simplesmente elimina a distinção entre o que seja moralmente bom e moralmente mal. Não veem que isto também liquida qualquer distinção entre o que seja verdadeiro e falso, privando todos os atos mentais de qualquer significado. Se nada há entre as coisas reais do mundo exterior e os atos mentais que se possa considerar essencialmente diferente da operação das forças descritas pelas ciências natural tradicionais, então devemos suportar esses fenômenos mentais do mesmo modo que respondemos a eventos naturais. Para uma doutrina que afirma estarem os pensamentos para o cérebro assim como a bilis para o fígado, distinguir entre ideias verdadeiras e falsas não é mais cabível do que distinguir entre bilis verdadeira e falsa. 8. A absurdidade de qualquer filosofia materialista. As insuperáveis dificuldades encontradas por toda e qualquer interpretação materialista da realidade podem ser reveladas por uma análise da filosofia materialista mais popular, o materialismo dialético de Marx. É claro que o que se chama de materialismo dialético não se trata de uma genuína doutrina materialista. Em seu contexto, o fator que produz todas as mudanças nas condições ideológicas e sociais da história humana são as forças produtivas materiais. Nem Marx nem qualquer um de seus seguidores definiu este termo. No entanto, de todos os exemplos que forneceram, deduz-se que o que tinham em mente eram as ferramentas, as máquinas e outros artefatos empregados pelo homem em suas atividades produtivas, ainda que esses instrumentos não sejam eles próprios coisas materiais elementares, e sim os produtos de um processo mental intencional. O marxismo é, porém, a única tentativa de levar uma doutrina materialista ou quase materialista para além da mera enunciação de um princípio metafísico e deduzir dele todas as outras manifestações da mente humana. Temos, portanto, que nos voltar a ele, se quisermos expor a falha fundamental do materialismo. Na visão de Marx, as forças produtivas materiais geram, independentemente da vontade do homem, as relações de produção, isto é, o sistema social de leis de propriedade e sua superestrutura ideológica, ou seja, as ideias jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas. Neste esquema, ação e vontade são atribuídas às forças produtivas materiais. Elas visam uma determinada meta, nomeadamente libertarem-se dos grilhões que impossibilitam o seu desenvolvimento. Os homens se enganam quando acreditam serem eles próprios a pensar, a fazer juízos de valor e a agir. Na verdade, são as relações de produção, o efeito necessário do estágio corrente das forças produtivas materiais, que determinam suas ideias, vontades e ações. Todas as mudanças históricas são, em última instância, produzidas por mudanças nas forças produtivas materiais, as quais, como Marx assume implicitamente, são independentes da influência humana. Todas as ideias humanas formam a superestrutura adequada das forças produtivas materiais. Em última instância, essas forças têm por fim a implementação do socialismo, uma transformação fadada a vir com a inexorabilidade de uma lei da natureza. Agora admitamos, em hipótese, que as forças produtivas materiais constituam-se de modo a estarem continuamente tentando escapar dos grilhões do seu desenvolvimento. Porque, de todas essas tentativas, tem que emergir primeiro o capitalismo e, num estágio posterior, o socialismo. Será que essas forças refletem sobre seus próprios problemas, chegando finalmente à conclusão de que as relações de produção existentes, uma vez formas de seu próprio desenvolvimento, tornaram-se grilhões, e que, portanto não mais correspondem antes prechem, ao presente estágio de seu desenvolvimento? Será que elas resolvem, com base neste insight, que tais grilhões devam ser despedaçados e, então, partem para a ação que os venha a despedaçar? Será que elas determinam quais novas relações de produção devem tomar o lugar daquelas despedaçadas? A absurdidade em atribuir tais pensamentos e ações às forças produtivas materiais é tão gritante que o próprio Marx não deu lá muita atenção à sua célebre doutrina quando, mais tarde, em seu principal tratado, O Capital, deu mais especificidade ao seu prognóstico sobre o advento do socialismo. Aqui, ele não se refere apenas à ação por parte das forças produtivas materiais. Ele fala das massas proletárias, que insatisfeitas com o progressivo empobrecimento que o capitalismo supostamente lhes impõe, miram o socialismo,
obviamente por considerarem-no um sistema mais satisfatório. Toda variante de metafísica materialista ou quase materialista implica, necessariamente, converter um fator inanimado num quase-homem e atribuir-lhe o poder de pensar, de fazer juízos de valor, de escolher fins e de recorrer a meios para a obtenção dos fins escolhidos. Desvia a faculdade especificamente humana da ação para uma entidade não humana, implicitamente dotada da inteligência e do discernimento humanos. Não há como eliminar de uma análise do universo todo e qualquer referência à mente. Quem o tenta apenas substitui a realidade por um fantasma de sua própria invenção. Do ponto de vista de seu materialismo professo, assim como do ponto de vista de qualquer doutrina materialista, Marx não tinha o direito de rejeitar como falsas quaisquer doutrinas desenvolvidas por aqueles de quem discordasse. Seu materialismo ter-lhe imposto uma espécie de aceitação apática de qualquer opinião, uma prontidão em atribuir a cada ideia levantada por um ser humano o mesmo valor que a qualquer outra ideia levantada por qualquer outro. Para escapar a uma conclusão tão contraproducente, Marx recorreu a seu esquema da filosofia da história. Fingiu que, à força de um carisma especial, negado aos demais mortais, tivera a revelação do curso que a história deveria necessária e inevitavelmente tomar. A história leva ao socialismo. O significado da história, a intenção por trás da criação do homem, não se diz por quem, é tornar real o socialismo. Não é preciso levar em consideração, no mais mínimo que seja, as ideias das pessoas a quem esta mensagem não chegou ou que teimam em não acreditá-la. O que a epistemologia tem a tirar deste estado de coisas é qualquer doutrina que pregue que algumas forças reais ou externas escrevem sua própria história na mente humana, tentando portanto reduzi-la a um aparato que transforma a realidade em ideias tal como os órgãos digestivos absorvem os alimentos, é incapaz de distinguir entre o que é verdadeiro e o que não é. O único modo de evitar um ceticismo radical, desprovido de quaisquer meios de peneirar a verdade da inverdade, é distinguir entre homens bons, isto é, aqueles equipados com a faculdade de julgar em conformidade com o misterioso poder sobre-humano que dirige todas as relações do universo, e homens maus, que carecem desta faculdade. Deve-se considerar perdida qualquer tentativa de mudar as opiniões dos maus por meio de raciocínio discursivo e persuasão. O único meio de dar um fim ao conflito de ideias antagônicas é exterminar os maus, isto é, os portadores de ideias diferentes das dos bons. Portanto, em última análise, o materialismo engendra os mesmos métodos de lidar com a dissidência que sempre e em todo canto os tiranos utilizaram. Estabelecendo este fato, a epistemologia deixa uma pista para a compreensão da história do nosso tempo.